Olá, bem-vindos ao Melhor e Mais Justo, que é esse espaço para a gente pensar temas importantes para o país, ajudando a qualificar o debate e procurando saídas para questões que tocam diretamente a nossa vida individual e coletiva. Não há uma luz única que ilumina, ainda bem. Opiniões, posições, crenças, ideias são e devem ser diferentes. Do contrário, correm risco de virar expressões de ódio que pensamos saber onde começam e que jamais saberemos onde terminarão e em que resultarão. Tolerar é ter consciência de que existem a minha verdade, a verdade do outro, infinitas verdades. Fora disso, pode acontecer o ódio que nunca foi ou será fruto da razão. Infelizmente, vivemos momentos em que tolerar é ser tolo, que odiar é ser forte, quando é exatamente o contrário. Donos da verdade surgem pelas esquinas, onde se justificam falsamente desejos de ser maior do que a própria crença, maior do que a própria fé, maior que os próprios deuses, sejam eles das religiões ou da política, da mídia, onde se justificam ódios por tudo que é diferente. Ainda bem há quem gasta tempo em explicar para os filhos que eles poderão ser e que deverão ser diferentes dos pais, daquilo que eles creem, daquilo que eles respeitam, e que amar é consequência direta de tolerar. Para seguir com essa discussão sobre ódio e intolerância, convidamos Rafael Alves Lima, que é psicanalista, membro do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP e do grupo Margens Clínicas, que realiza atendimentos psicanalíticos a vítimas de violência do Estado, e Djamila Ribeiro, mestranda em Filosofia Política na Unifesp e colunista do site da Carta Capital. Bem-vindos. Obrigado. Pedradas, linchamentos, ataques, violência física, psicológica, presencial e virtual. No mundo todo, de forma geral e particularmente no Brasil, as manifestações de ódio pelo diferente e pela diferença aumentaram assustadoramente nos últimos tempos. Que caldo é esse? Vou começar pelas damas. Djamila. Eu penso que esse ódio, na verdade, é uma coisa antiga, né? Eu acho que eu, como mulher negra, desde que eu me conheço por gente do período escolar, passei toda a minha fase da escola sendo xingada, sendo alvo de piada. Existe uma política de Estado, de extermínio da juventude negra. Então, isso existe, né? Já há muito tempo. Eu acho que muita coisa mudou de uns anos para cá, não com governos que nós tivemos, não que sejam, que eu tenho várias críticas, inclusive, mas fizeram algumas políticas sociais que, de certa maneira, trouxe à tona muitos problemas, por exemplo, como as cotas nas universidades, políticas sociais, aumentou o poder de consumo da população, da classe C e tudo mais. De repente, aquela classe privilegiada se viu tendo que dividir os espaços que antes não eram divididos, né? Então, ou seja, sai de uma certa invisibilidade, ganha visibilidade na cidade, no shopping centers, nas ruas, nos aeroportos, etc. E isso incomoda. Né? Como antes estava tudo bem, eu estava aqui na minha e de repente eu tenho que conviver com essa negra do meu lado, eu tenho que pegar o avião com a empregada doméstica, como assim, né? Então, antes talvez essas pessoas não reagissem tão violentamente, porque estava tudo muito fácil, as pessoas estavam nos seus lugares, né? Quando a gente começa a mudar isso começa a vir uma mudança na sociedade, essas pessoas que sempre estiveram nesse local de privilégio se incomodam. Esse acirramento, essa visibilidade aumenta o acirramento e uma certa polarização de posições, de valores, de crenças e mesmo de estamentos sociais, Rafael. Quer dizer, Sim, na psicanálise, por exemplo, o Freud, a gente conversava aqui antes de começar o programa, a gente conversava sobre o Totem e Tabu do Freud, onde ele dizia que uma das questões da intensificação, né,
não apenas da interiorização da lei, ou do valor, ou do costume, mas da intensificação dessa ideia, faz com que as pessoas, certas pessoas, tomem os seus valores, tomem a lei como se elas não tivessem como se elas fossem a própria lei, mas como se a sua verdade fosse a verdade, não uma verdade ou uma possibilidade. Essa é uma das coisas que mais me impressiona, né? Porque, enfim, tô de acordo mesmo com o que a Djamila está falando, a respeito da militância trazer as coisas ao plano do visível, né? Aquilo que antes tinha um lugar que era escondido, digamos assim, aos olhos de uma determinada classe social, isso começa a ser permeável, né? E, bom, com isso, né, uma das coisas que mais me impressiona nesse novo cenário, digamos assim, na verdade não é tão novo assim, mas que é essa confusão, como você mesmo disse, do sujeito que partilha de uma certa lei por estar em sociedade, e a assunção de que ele é a própria lei, quer dizer, de que ele vai fazer a justiça com as próprias mãos, as situações de violência que a gente vê, né? Você elencou algumas, eu me lembro também do jovem que foi amarrado no poste, quer dizer, a gente tem uma situação no qual o sujeito se concebe sendo ele a própria lei e vai fazer a justiça com as próprias mãos. Esse é um fenômeno que me chama bastante a atenção. A gente tem vias aí psicanalíticas para poder explicar. Eu acho que o Totem Tabu, como você disse, é um dos melhores momentos da experiência intelectual do Freud para a gente pensar nesse tipo de fenômeno. E eu acho que a gente está diante de um grande desafio aí, né? Pensar o ódio. Eu vi no VT antes, né, que o ódio é da ordem do impensável, né? Aquilo que não se adequa às nossas categorias da razão. A gente lá onde a gente não consegue pensar o nosso ponto cego da razão, o ódio aparece como uma espécie de resposta imediata, truculenta, violenta, né, de apagamento da diferença, né? A diferença ela precisa ser eliminada porque não posso suportá-la, porque não posso pensá-la. Aí entramos numa esfera extremamente delicada. O discurso psicanalítico tem uma série de ferramentas para a gente pensar nesse tipo de coisa. Eu acho que é o desafio que se impõe. Eu vejo muito pelas redes sociais também, que hoje, pelas redes sociais, a militância se instrumentaliza de uma outra forma, né? Você tem a criação de vários blogs e páginas, você consegue alcançar muitas pessoas, mas ao mesmo tempo o número de ódio que a gente recebe também é muito grande, né? Eu já recebi muita coisa, ameaça, print meu me xingando, né, ofensas racistas, como várias colegas minhas feministas também, amigas. Então, incomoda. As pessoas, como assim vocês estão falando isso? Hoje a gente alcança, a gente tem uma certa visibilidade, que antes a gente não tinha, porque a gente dependia da mídia para isso. E hoje a gente consegue criar nossas alternativas através das redes sociais e fazer o discurso chegar. E chega, né? De uma certa maneira, chega. Então as pessoas se incomodam, porque antes não se falavam disso. Djamila, essa ideia de que é insuportável, né, para muitos grupos sociais, para pessoas individualmente, conviver com as diferenças, parece que as diferenças ameaçam não só o status quo, mas a própria dimensão moral na qual as pessoas se reconhecem, né? Quando a gente vive uma sociedade de direito, o Brasil tem uma nova experiência democrática de pouco mais de 25 anos, portanto, uma democracia verde, né? Não está madura, aonde a conquista de direitos, a consolidação de direitos ainda é novidade e ameaça muita gente, porque ameaça o status quo, ameaça a zona de conforto e coloca um conjunto de diferenças em jogo cuja reação que a gente está vivendo é uma reação, às vezes, de acolhimento dessas diferenças por algumas parcelas da população e muitas vezes uma reatividade violenta, né, da qual parece vir parte desse ódio. Como lidar com isso? Como aproveitar esse momento, um momento tão difícil, para produzir um salto qualitativo, para avançar na democracia, na emancipação, e não o contrário, né? Para a gente viver um retrocesso, como que parece a gente está vivendo, na medida em que elegeu, por exemplo, um parlamento hiperconservador e reacionário. Como aproveitar esse momento para avançar nas conquistas de uma sociedade de direito e não para retroagir?
Eu sempre falo para meus colegas militantes que a gente tem que lutar pela disputa de mentalidade mesmo, né? E eu entendo até como a forma como as coisas se deram no Brasil, né? Essa naturalização da violência, essa naturalização dos lugares, né? Então as pessoas naturalizam que o lugar da mulher negra é esse, que o lugar do gay é esse, né? Existe toda essa naturalização e, infelizmente, a gente não tem uma educação não sexista, a gente não tem uma educação antirracista, a gente não tem uma educação antipatriarcal, anti-homofóbica. Infelizmente, a gente não tem. A escola, que poderia ser um espaço onde esses assuntos deveriam ser discutidos e trariam mudanças significativas, infelizmente, acaba sendo um espaço de reprodução, de opressão, de violência. Não existe interesse político para mudar isso, infelizmente, né? Existe um projeto ideológico, infelizmente, para manter as coisas como estão. Então, realmente é difícil, né? Às vezes, como militante, eu falo, claro que aquela pessoa que vem com ódio para cima de mim, eu não vou tentar nem conversar. Mas existem pessoas que simplesmente desconhecem. Elas só simplesmente estão reproduzindo aquilo que ouvem, não tem nenhuma noção do que está falando. Essas pessoas a gente tem que tentar ganhar. Né? E não é xingando que a gente ganha, né? É tentando conversar, tentando trazer essas pessoas. Né? Não adianta eu falar, o militante tem que entender esse limite também, porque às vezes, não tem paciência, já xinga, já chuta o pau da barraca, e a gente tem que disputar a mentalidade e trazer essas pessoas para nós, porque é até compreensível que muitas vão reproduzir isso, haja vista a nossa educação, haja vista como a mídia trabalha essas questões. Na verdade, a mídia só reifica isso o tempo todo, na verdade, só reitera esses discursos. Então, a gente tem que tentar trazer as pessoas para nós, seja no meio virtual, seja fazendo nossos coletivos, na universidade a gente montou um, na comunidade monta outro, de alguma forma disputar essas mentalidades, porque não tem outra maneira, né? E mostrar para aquelas pessoas, não, existe um outro lado, não é assim, né? Ouve isso daqui, lê isso daqui, porque é o único jeito, eu acho. Porque sem mudar essas mentalidades, é realmente muito difícil. E não é interesse, né, de quem está no poder mudar essas mentalidades. A gente vê com a aprovação da PEC das domésticas o rebuliço que foi nesse país, né? De Uma como coisa as pessoas teoricamente naturalizam, que né? deveria ser absolutamente tranquila, simples, numa sociedade de direito, numa democracia, supor que uma categoria profissional, seja ela qual for, deveria ter os mesmos direitos que quaisquer outras categorias, o que não acontece quando você mistura uma categoria profissional com uma diferença de classe, com lugar do papel da mulher, porque a maioria dos empregados domésticos ainda são mulheres, E né? negras. E negras. Né? Quando você junta esse caldo, então uma discussão que deveria ser absolutamente tranquila passa a ter um sentido muito mais implicado com outros problemas sociais históricos, né? Mas, Rafael, a mesma pergunta, só que de maneira mais curta agora, que eu fiz para a Djamila. Como aproveitar esse momento de exacerbação das extremidades, né, das polarizações, aproveitar para dar um salto qualitativo, emancipatório e de aprofundamento da democracia, ao invés de recair num retrocesso fascista, conservador, reacionário? Sim, sim. Eu acho que eu responderia, mas numa linha muito parecida mesmo, né? Acho que a gente precisa investir muito seriamente, e isso já está acontecendo, numa mudança de mentalidade, porque de fato existe uma cegueira mental, vamos chamar assim, né? Enfim, a maneira dos frankfurtianos chamavam de razão instrumental, né? Essa lógica da reprodução que vai se dando. Os frankfurtianos, para quem não sabe, é uma tendência teórica, filosófica, a escola de Frankfurt, sediada, portanto, na cidade de Frankfurt, no começo, na primeira metade do século XX, né? Que ficou conhecido como Escola de Frankfurt, e aqui os pensadores que ali participavam eram chamados de frankfurtianos. Exatamente, obrigado. Eles foram enfim, foi um grupo de filósofos, pesquisadores, teóricos sociais que pensou a respeito dessa dimensão aí da razão instrumental, né? Que é essa reprodução que, no final das contas, o mal acaba se tornando banalizado também, né? Já trazendo um pouco uma outra filósofa, Hannah Arendt, para a gente pensar. Acho que o investimento é justamente nisso, né? A gente poder remodelar, estar atento aos pontos cegos dos nossos modos de pensar. E a Hannah Arendt dizia, né, Rafael, que talvez
um dos componentes mais perigosos do mal é o fato dele ser ordinário, banal, dele poder ser exercido por qualquer pessoa. Quer dizer, não precisa ser um gênio maquiavélico, né, ou alguém dotado de uma condição demoníaca. Não, pelo contrário, o mal está aí em todos nós. E porque ele é banal, ordinário, uma pessoa pode ser conduzida como rebanho para pensar preconceituosamente, de maneira fascista, de maneira reacionária e cometer ações as mais nefastas para a possibilidade social, do desenvolvimento social, da tranquilidade social, né, de uma vida em sociedade, sobretudo de uma vida em uma sociedade democrática. Sim. E como a gente estava falando antes, né, não é que não é mais visível, na verdade, enfim, a gente está falando, por exemplo, de empregadas domésticas, bom, trabalha na sua própria casa, né, quer dizer, ou você trabalha, quer dizer, a relação está posta ali, né, onde que a invisibilidade, o preconceito cega absolutamente, né, a diferença que acontece no cotidiano de todo mundo, no cotidiano de todas as pessoas, né. Até porque, às vezes, essa situação mais naturalizada, como, por exemplo, das empregadas domésticas, é uma das mais difíceis de ver, né? A pessoa que convive ali não vê, não acha que ela discrimina. A patroa, o patrão, muitas vezes não acham que discriminam. Não, né? que explora. Que exploram. Né? E essas discriminações e explorações, muitas vezes são escancaradas, mas às vezes são sutis, mas as pessoas não veem. Eu preciso fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com esse interessante e importantíssimo debate. Não sai daí.